Já. Boa noite a todos, amém? Podem se assentar. Quantos estão preparados para receber a palavra? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, nós invocamos a Tua presença neste lugar, através dos louvores, e nós queremos te pedir, fale conosco. Fale conosco através da Sua palavra, mais uma vez. Nos conduz à verdade. Eu oro, Espírito Santo, para que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, para que a semente que é a sua palavra possa germinar e dar frutos. Te pedimos em nome de Jesus, tudo aquilo que rouba a palavra, sejam as preocupações do dia a dia, seja, Senhor, alguma distração. Nós te pedimos em nome de Jesus, nós levamos a nossa mente cativa a Cristo agora em obediência. As nossas armas não são terrenas, mas são poderosas em Deus, para destruir todos os argumentos que se levantam contra o teu conhecimento. Eu oro, Pai, para que todos nós tenhamos o mesmo entendimento e a mesma revelação, da criança mais nova até a pessoa mais avançada de idade, que nós sejamos transformados a partir da sua palavra. Repreendemos agora todo inimigo que rouba a palavra e declaramos que o nosso cérebro seja aberto e despertado, não apenas para receber a revelação, mas para pôr em prática aquilo que for ministrado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Essa é uma noite especial. Cadê os pais aqui essa noite? Deixa eu ver. Cadê os pais aqui? Deixa eu ver. Cadê os homens aqui que têm filhos? São pais. Eu queria desejar um feliz dia dos pais a todos os pais, guerreiros. E eu sei que existem muitas pessoas que não tiveram contato com o seu pai, mas nós encontramos uma paternidade em Cristo, amém? Então, nós vamos ministrar uma palavra bem breve, e eu tenho certeza que você vai ainda comer uma pizza essa noite, amém? Ixi, a fé está fraca. Está difícil hoje, né? As mães podem pagar os pais, né? Os pais. Por isso que as irmãs não se alegraram, né? Irmãos, nós estamos vindo de algumas palavras que têm nos confrontado, amém? Quantos têm sido confrontados pela palavra de Deus aqui? Você fala, meu Deus do céu, onde que vai parar? A gente vai parar de apanhar quando? Quem que está sentindo isso? Quem está sendo transformado pela palavra? Então, todas as vezes que Deus nos chama através da sua palavra para nos corrigir, é porque Deus deseja nos alinhar para um tempo de romper, um tempo de mudança de vida. E eu creio que muitos de nós estamos vivendo testemunho a partir dessas mensagens. E hoje eu quero falar com você de um tema da mensagem chamado santidade. Repita comigo, santidade. Santidade. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, 7 e 8. Todos acharam? Irmão, vocês me perdoem, minha voz está um pouco rouca. Por quê? Um pouco mais rouca, né? Porque ontem eu fui assistir o jogo do Corinthians. Olha que Deus poderoso. Aí só foi eu e o Josh. Aí eu me empolguei. Sofredor, né? Fazer o quê? Mas eu vou entregar tudo, amém? Você vai receber tudo. O texto diz assim: pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Irmãos, antes de introduzir essa realidade, nós precisamos compreender que Deus, antes de criar o homem, Deus, Ele preparou o ambiente. Na narrativa bíblica, você vai perceber no livro de Gênesis que, na contagem dos dias, do 1º ao 5º dia, Deus se dedica em construir um ambiente para que o homem viesse num ambiente preparado. Amém? Então Deus, nesse período, prepara um ecossistema aonde pode colocar o homem que ele cria e que ele forma a sua imagem e a sua semelhança. Se você já teve a experiência de ter a sua mulher grávida, você vai entender o que eu estou falando. Mesmo que seja na correria, você vai preparar o quarto antes da criança chegar, não é verdade? Então, você pode estar sem dinheiro, você pode estar desempregado, mas você arruma um jeito para pintar o quartinho, para fazer o máximo possível, para fazer um enxoval, para receber a criança e colocar ela no ambiente mais possível, mais confortável possível, amém? E Deus, nós lendo as Escrituras, nós percebemos que Deus cria o homem para colocar o homem em um ambiente seguro, para colocar o homem em um ambiente onde ele não apenas teria uma vida normal, mas teria uma vida abundante. E nós entendemos aquilo que Jesus nos diz na tua palavra, depois que Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Então imagine, se nós mudássemos um átomo só sequer na criação, o homem não poderia viver aqui nesse planeta chamado, vamos ver gente, vamos lá, chamado Terra. Então todas as coisas, Deus criou todas as coisas de maneira orquestrada. Deus preparou todas as coisas para que o homem pudesse pertencer a um ambiente seguro. Repita comigo, ambiente seguro. E nós conhecemos a história, o homem mesmo nesse ambiente, o homem cai e peca. E hoje eu queria falar sobre um aspecto da santidade que nós negligenciamos muito, porque se nós não recebermos esse entendimento do que nós vamos falar aqui essa noite, antes de falarmos sobre o comportamento da santidade, nós podemos confundir santidade com qualquer outra coisa. Então Deus nos criou com um propósito, Deus criou com um projeto para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Deus nos criou não apenas porque Ele estava solitário, porque Ele não tinha nada o que fazer. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que nós pudéssemos glorificá-lo. Então eu queria declarar essa noite, se você não sabe o propósito da sua vida, você diz, para que eu nasci? Para que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Eu quero declarar para você, o seu maior propósito, o seu maior objetivo é viver para a glória de Deus. Você pode dizer para alguém? O seu maior propósito é viver para a glória de Deus. O seu maior objetivo na terra é viver para agradar a Deus. E nós vivemos a nossa vida sempre procurando um lugar para pertencer, um lugar para se encaixar. Veja, você na escola, na época da escola, você se enturmou, mesmo você uma pessoa que não é sociável, cadê as pessoas que não são sociáveis? Você achou pelo menos uma pessoa para você se tornar amigo, amém? Ninguém, gente. Pelo menos uma pessoa para você se tornar amigo. E essa amizade nasce do quê? Dos gostos iguais, música, os lugares. Nós nascemos para pertencer, e nós, na nossa vida inteira, nós estamos nos movimentando para se encaixar nos lugares, para se encaixar nos ambientes. Mas veja, mesmo que eu e você não encontremos lugar nenhum para se encaixar, nós precisamos entender que nós nascemos para pertencermos a esse lugar da glória de Deus. Porque você pode passar a sua vida inteira procurando lugares onde você vai se encaixar, ser entendido, ser bem acolhido e mesmo assim não se sentir acolhido.
Então a Bíblia nos revela, a palavra de Deus nos revela, através desse texto, que existe um objetivo para a nossa vida e para a nossa morte. Quer vivamos ou quer morramos, nós pertencemos ao Senhor, na vida e na morte. Essa é a nossa principal esperança. A nossa principal esperança é que nós não somos de nós mesmos, mas que nós pertencemos a Deus, na vida e na morte. E nós, buscando as Escrituras, buscando a revelação de Deus, nós percebemos que Deus nos criou para sermos povo exclusivo dEle, para pertencermos a Ele. Quando nós falamos de santidade, muitas pessoas olham e pensam, santidade é o quê? Não pecar. Santidade é não adulterar. Santidade para um jovem casal que está namorando é beijar na boca e não deixar a coisa esquentar, amém? Não passar do ponto. A santidade para um casado, santidade para um casado é toma cuidado por onde você olha. Não seja o ventilador, amém? Toma cuidado com os lugares que você acessa na internet. Santidade para uma mulher viúva. Talvez todos nós teremos uma perspectiva diferente do que é ser santo, mas antes, se nós não entendermos o princípio de pertencer ao Senhor, tudo que nós falarmos depois disso, eita Jesus, abençoa o irmão. Tudo que nós falarmos depois disso será encarado como moralidade, como comportamento humano, como regra apenas. Por que nós devemos nos comportar de maneira diligente? Por que nós não devemos pecar? Por que nós não devemos fazer milhares de coisas que nós sabemos que é errado? Não é simplesmente porque nós não devemos fazer essas coisas erradas. Existe um propósito. É porque nós pertencemos ao Senhor. E se o Senhor é o seu dono, Ele sabe exatamente a forma correta que você pode viver de maneira saudável. Quando Deus nos priva de prazeres, quando Deus nos priva de coisas que são boas aos nossos olhos, Deus não está nos privando do prazer, mas Ele está nos privando da morte. Então veja, a conversa que Deus teve com o homem no princípio foi o quê? Você pode comer de todas as árvores, menos uma, a do conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? O homem vai lá e vai. Nós não sabemos, a narrativa bíblica não nos fala quanto tempo demorou para que o homem caísse, para que o homem deixasse aquele lugar perfeito. O homem foi criado no lugar perfeito, não tinha falta de nada. E nós vemos na narrativa, na história bíblica, Deus escolhendo homens, porque a ideia de Deus, o plano de Deus sempre foi ter um povo exclusivo para Ele. Se você começar a ler a sua Bíblia, você vai perceber na narrativa bíblica que as outras nações, elas adoravam outros deuses, elas tinham mais de um Deus, elas adoravam deuses estranhos. E aí Deus, quando chama Abraão para sair do meio da sua parentela e começa a se relacionar com esse homem, Deus tem um desejo, e o desejo de Deus é: eu quero um povo exclusivo para mim. Eu quero um povo que apenas me adore. Eu quero um povo que apenas me busque. Eu quero um povo que eu seja o único Deus desse povo, que eu seja a única busca, que eu seja o único anseio. Você vai perceber no livro de Êxodo, capítulo 20, depois que Deus dá as leis para Moisés, através de Moisés, a primeira ordem de Deus é: não terás outros deuses além de mim, não adorarás outros deuses. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos Ele sempre como único e suficiente Salvador da nossa vida, amém? Então, o desejo de Deus para a nossa vida é uma vida de separação e de santidade. É óbvio, Deus deseja que nós largamos o nosso pecado. Deus deseja que nós saímos do lugar de pecado, do lamaçal que nós se enfiamos. Mas se nós não entendermos que antes de sairmos desse lugar, nós pertencemos ao Senhor, você pode ter um encontro com a religião e não ter um encontro com o seu Criador, com o seu Pai.
Eu conheço muitas pessoas que são muito melhores moralmente do que nós. Elas se comportam legais. Elas não falam mal de ninguém. Elas não roubam. Você conhece alguém que você fala assim, essa pessoa só falta ser crente, é honesto, não é? Porque na nossa cabeça, santidade é apenas não fazer coisas erradas. Mas a verdadeira santidade é pertencer ao Senhor. Porque quando você tem consciência de que você tem um dono, muda a perspectiva da sua vida. Quando você tem consciência de que você pertence a um Deus, e não apenas pertence a um Deus distante, mas o Deus Emanuel, um Deus conosco. Um Deus que está próximo, não é um Deus que está distante. Muda a nossa perspectiva. Agora nós entendemos que Deus exige de um povo específico, de Israel, a exclusividade da adoração daquele povo. Vocês não podem adorar outros deuses. E aí nós vemos na história esse povo se desviando. Esse povo que no livro de Oséias, Deus precisa, através da vida de Oséias, do profeta Oséias, permitir que ele vivesse uma experiência, para que o povo sentisse, para que ele pudesse transmitir a mensagem de maneira tão fiel. Então Deus pede para Oséias casar com uma prostituta, para que Oséias consiga descrever qual que era o sentimento de Deus, ver a infidelidade de um povo. Se eu perguntar para você, irmã, seu marido chega em você e fala assim, eu sou 99% fiel a você, o que você pensa dele? Vamos, Bianca. Amor, eu te amo. Tenho uma declaração para falar para você. Eu sou 99% fiel a você. Como que você se sentiria? Traída. Porque esse 1% já acabaria com a sua paz. Ao dormir do lado desse homem, você olharia, miserável. Talvez você fuçaria no celular dele para encontrar esse 1% de infidelidade. Talvez você contrataria um detetive para acompanhá-lo no trabalho para ver se esse 1% não está sendo usado contra você mesmo. Nós que somos naturais, exigimos uma fidelidade de 100% na nossa relação humana. Quando qualquer pessoa pisa na bola, seja marido, esposa, filho, quando a desconfiança é quebrada, nós nos arrasamos, nós entramos em depressão, nós ficamos chateados. Muitas pessoas levam anos para perdoar uma traição, muitas pessoas levam anos para restaurar a confiança. E nós estamos diante de uma verdade bíblica que está dizendo para nós, Deus não deseja dividir você com nenhum Deus, com nenhum prazer e com nenhum outro Senhor. Deus deseja que eu e você tenhamos consciência de que você que nasceu de novo, você que recebeu Jesus, tem um dono, você pertence a alguém, você não é uma prostituta, como no livro de Oséias nos ensina, que se relacionava com vários tipos de homens. Pesado, não é, irmãos? Mas Ele nos ensina através da sua palavra, que Ele não deseja dividir a nossa vida com outros senhores e com outros deuses. E na velha aliança, através da lei, Ele declara esses mandamentos dizendo, eu quero que o meu povo que me chama de Senhor, o meu povo que me chama de Deus, me adore exclusivamente. Então, se nós não entendermos esse princípio, de que antes de parar de pecar, nós pertencemos ao Senhor, nós poderemos ter um encontro com a religião, podemos ter um encontro com uma comunidade como essa,
onde nós seremos acolhidos, onde as pessoas, nós cantaremos louvores, mas você nunca vai entender quando Deus disser não para você, quando Deus te pedir um relacionamento, quando Deus te pedir um posicionamento de separação e de santidade. Por quê? O que é santidade? Santidade é separação, ser separado, ser exclusivo. E nós somos uma geração que não somos exclusivamente de Deus. Nós não somos exclusivamente do Senhor, nós podemos ser exclusivamente de uma igreja, nós podemos ser exclusivamente de uma religião, mas nós precisamos entender essa noite, que antes de pertencer a uma igreja, antes de pertencer a esse lugar, nós precisamos pertencer a Cristo, a Jesus. E é isso que muda a nossa história, o que muda a nossa vida, não é apenas nós frequentarmos esse culto, mas nós pertencemos ao Senhor. E eu gosto do que o nosso finado irmão Lázaro diz na música: a minha vida é do Mestre. Você lembra dessa música? Meu coração é do meu Mestre. E ele dizia: e o meu caminho? O meu caminho. Então essa noite, você precisa entender, nós precisamos entender, que Deus nos criou para pertencermos a Ele. Você pode participar de qualquer grupo e ganhar um rótulo desse grupo. Ao se formar, alguém recebe um diploma. E esse diploma vai dar autoridade para essa pessoa exercer uma profissão. Exercendo essa profissão, a pastora, vou usar o exemplo da pastora, ela é obstetra, e aí ela tem o grupo dela, todo mundo entende as conversas delas lá, que eu não sei, exame de toque, ela pertence a um grupo, amém? E a linguagem desse grupo é única, elas se entendem. Alguém que está olhando de fora vai falar: que é isso? Fala umas coisas complicadas aí, pastora. Sei lá. Bolsa, não sei nem falar. Bolsa rota. Dinâmica alteria, alguém sabe? Você não sabe, né? Nem eu. Mas o grupo dela sabe. Elas pertencem a um grupo que tem uma linguagem que se entende. Por que nós não se conectamos? Por que nós não nos entendemos? Porque talvez nós não pertencemos. Não à Igreja Batista Ebenezer, porque nós não pertencemos ao Senhor. Porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo e encontrar um cristão que foi salvo, que foi alcançado por Jesus. A mesma unção que me alcança ele. E quando nós se olharmos, mesmo sem se conhecer, parece que nós já se falávamos, parece que nós já convivíamos juntos. E o que a religião faz? Nós frequentarmos um lugar, mas não pertencermos ao Senhor. E aí existe briga, rincha, divisão, discussão, ninguém se entende, um fala A, o outro entende Z. Parece alguma igreja? Por quê? Para que nós entendamos a linguagem, nós precisamos pertencer a um clã, e não apenas um clã, não apenas a um gueto gospel, nós precisamos pertencer ao Senhor, porque ao entrar no reino de Deus, Deus libera para nós a linguagem. Quando Deus quis dividir um povo, quando Deus quis impedir o trabalho desse povo na Torre de Babel, o que Deus fez? O que Deus fez? Ele pegou, fez uma reunião no céu e falou: vamos descer e vamos dividir as línguas. Vamos deixar que eles não compreendam um ao outro, que eles falem em outros idiomas. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se desentender.
Então preste atenção, algumas pessoas encaram a santidade apenas como: eu vou parar de assistir o vídeo pornográfico, eu vou parar de trair a minha esposa. Isso é sim santidade, isso faz parte do aspecto da santidade. Mas quando você entende que pertence a um povo, você nunca vai olhar para uma irmã sua com desejo de possuí-la. Você nunca vai olhar para alguém desse lugar de pertencimento para tirar proveito dessa pessoa, porque nós pertencemos ao mesmo Deus, nós pertencemos ao mesmo Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender que o que Deus deseja para nós não é entregar para nós uma religião. A religião não te dá consciência de quem é seu Senhor, quem é seu dono. Ela pode te entregar dogmas, costumes, liturgias, mas mesmo com esses dogmas, costumes, liturgia, você ainda vive a sua vida para você mesmo. E aí eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora vivo não é mais minha. Ele consegue tomar uma consciência tão grande, apesar do seu nível intelectual, apesar das suas conquistas materiais, apesar da sua... Sabe, ele não era um homem qualquer. O apóstolo Paulo não era um homem qualquer. Ele era um estudioso, um homem muito respeitado. Ele tinha 2 nacionalidades. Mas esse homem chega ao ponto de dizer: eu considero isso como tudo, como esterco, a fim de ganhar a Cristo, a fim de encontrar quem é meu dono. Existem pessoas que estão satisfeitas em ser dono da sua própria vida. Deixa eu dizer para você, sendo dono da sua própria vida, não chegou em lugar nenhum e nem chegará em lugar nenhum, porque o Senhor que nos criou, o pastor me antecedeu na oferta dizendo: se o Senhor não te der saúde, se o Senhor não te der vigor, você não vai a lugar nenhum. Você não pode ligar o seu carro, você não pode girar a chave do seu carro para pegar o seu Uber, para fazer dinheiro. Você não pode acordar de manhã se o Senhor não soprar o fôlego sobre você. E existem homens aqui e mulheres aqui que acreditam ainda nessa ideia de que são sustentados pela sua própria força, são orgulhosos, acreditam que estão sendo sustentados porque o patrão não vai mandar embora. Deixa eu dizer para você, o Senhor é o seu dono, e mesmo na sua ignorância, o Senhor tem cuidado de você. Mas essa noite, o Senhor quer revelar, quer trazer revelação e entendimento. Você não é dono de você mesmo. É por isso que Deus deseja nos dar padrões, sejam eles morais, sejam eles relacionais, porque Ele é o nosso dono. Você não é dono da sua própria vida. Sabe aquela ideia? Ninguém manda em mim. Quem já disse essa frase? Até você ser contratado numa empresa. Mas essa ideia é uma ideia de alguém que não tem consciência de que Deus é o nosso dono. O Senhor pode te pedir qualquer coisa essa noite. O Senhor pode te movimentar para qualquer lugar essa noite. Nos próximos dias Deus pode pedir algo radical para você, para mim. Porque o que Deus deseja para nós? Não apenas comportamento. Deus deseja que nós tenhamos consciência de um coração que é 100% dele. Porque o Senhor não quer dividir a glória dele com ninguém em nossas vidas. Então nós percebemos que o trabalho de Deus na história é trazer o seu povo de volta para si. É trazer o seu povo de volta para uma adoração exclusiva, para uma vida exclusiva ao Senhor. Todos nós temos alguma coisa que o nosso coração idolatra, buscamos, e isso pode estar sendo o seu Senhor e o meu Senhor. Mas essa é uma noite de nós abrirmos mão da nossa própria vida para encontrar o que é mais precioso, que é Cristo. Nós vemos nos evangelhos Jesus
ao se relacionar com os homens, com o jovem rico, especificamente. E ele chega em Jesus e diz: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Eu já obedeço tudo, eu já faço tudo. E aí Jesus falou assim para ele: só falta uma coisa para você. Pega tudo que você tem e dá aos pobres, e depois me segue. Uma parte do evangelho é: você foi salvo e isso é de graça. Quem pagou aqui para ser salvo? Mas o custo de seguir Jesus é tudo. E eu não posso, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum evangelista pode roubar essa verdade de você. Ao receber Jesus, você vai precisar abandonar uma vida de pecado. Ao receber Jesus, você vai precisar quebrar a aliança com outros deuses, com outros senhores. Ao receber Jesus, você vai precisar prestar uma adoração exclusiva, única. Você vai precisar quebrar os quadros, pegar os amuletos que te protegiam, pegar tudo aquilo que era da natureza antiga e se despojar disso. E o Senhor nos ensina: não tem como adorar a dois senhores. Quando você adora um, você desagrada o outro. E ele usa o exemplo de Mamon. Mas talvez o seu problema e o meu problema não seja o dinheiro, até porque nós não temos dinheiro. Mas seja outra coisa que tem roubado Cristo do primeiro lugar, do lugar exclusivo da nossa vida. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus, tentando ilustrar o que era o reino de Deus, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que, encontrando uma pedra preciosa, vende tudo que tem para comprar aquela pedra preciosa, porque ele encontrou algo de valor. Se você precisar perder tudo e ficar apenas com Jesus, você ficou com a melhor coisa que existe. Se você precisar abandonar tudo, isso eu não estou dizendo: eu vou ter que sair do meu trabalho, mas se precisar, sim. Se isso roubar Cristo de você, você precisa sair, tirar isso da sua vida. Existem pessoas que têm a mão fechada dizendo: eu não vou largar isso, eu não vou soltar disso, eu vou até o final. Mas Deus está dizendo: a santidade, a vida de santidade não é apenas para de pecar, mas eu quero você exclusivamente para mim. Porque depois que você entende que você pertence ao Senhor, qualquer coisa, qualquer exigência de Deus vai ser acatada por nós. Então, meus irmãos, esse é o maior desafio. Nós vivemos a nossa vida e até a nossa morte pertencendo ao Senhor. Você pode repetir: eu não sou o dono da minha própria vida. Eu fui comprado. Eu fui comprado. Se você estudar no contexto histórico da antiguidade, depois de 7 anos, se eu não me engano, um senhor de um escravo podia libertá-lo. Ele estava livre. Ele podia viver a sua própria vida. Mas alguns escravos escolhiam permanecer na casa do seu senhor. E aí existia algo que eles precisavam fazer. Quando esse escravo decidia ficar na casa do seu senhor, era colocado um brinco na orelha. Era furado a orelha, para que todos que vissem aquele escravo pudessem olhar e falar: ele pertence ao senhor dele. E não é por força, ele decidiu. Ele decidiu ficar. Ele decidiu voltar. Mesmo tendo a liberdade de ir para qualquer lugar, ele diz: não, eu pertenço ao meu Senhor.
E essa noite, Jesus não quer furar minha orelha física. Jesus não quer colocar algo visível no meu corpo. Ao contrário, a Bíblia nos ensina sobre um tipo de aliança que é no coração. Antes, os homens na velha aliança, eles tinham uma aliança com Deus da seguinte forma: eles cortavam o prepúcio, que era um sinal de que eles pertenciam ao Senhor, que eles eram uma nação santa, uma nação separada. Mas essa noite, o Senhor não quer que nós cortamos nada do nosso corpo. O Senhor quer que o nosso coração seja alcançado de maneira poderosa, que não exista outro Deus além do único Deus que existe. Ele quer ser exclusivo em nossas vidas. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ir para qualquer lugar, viver as melhores coisas, as melhores experiências. Mas o Senhor quer que você e eu tenhamos consciência de quem nós pertencemos. Você pode frequentar e vai frequentar lugares que não tem princípio de Deus, que as pessoas fazem tudo errado, mas você precisa sempre lembrar, eu preciso sempre lembrar, eu estou aqui, mas eu pertenço ao Senhor. E o que me governa não é a cultura desse lugar, não são os comportamentos desse lugar. O que me governa é porque eu pertenço ao Senhor e Ele é o meu dono. Quantos entendem essa palavra? Então o movimento de Deus essa noite é para que eu e você tenhamos consciência de que Ele é o nosso dono. Mas diferente agora, na nova aliança, nós podemos viver uma vida santa por conta da obediência e da submissão de Jesus. Então eu e você, o esforço que nós precisamos ter é crer no sacrifício perfeito de Jesus. Você não precisa cortar o seu corpo. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa pagar nenhuma promessa. Você não precisa subir uma escadaria de joelhos. Você não precisa, como eu já disse, fazer sacrifícios que não têm nenhum valor. Porque o sacrifício que podia te comprar, o preço que era cobrado pela minha e pela sua vida, só pode ser pago por um homem que há mais de 2000 anos atrás pagou com a última gota de sangue, até que o seu corpo jorrasse água. Ele sofreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos pertencer ao Pai. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode pertencer ao Pai, ninguém pode vir ao Pai, se não for por mim. Em verdade eu vos digo, preste atenção, Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, e Jesus é a verdadeira vida. Você pode ter aprendido de outra forma, ter sido educado de outra forma, com outra educação, com outra religião, mas a Bíblia nos ensina que o único caminho para pertencer ao Senhor é Jesus. A única verdade para pertencer ao Senhor é Jesus. E aonde existe vida? Em Jesus. E você pode insistir dizendo: eu não aprendi assim. Desde criança, meu pai e minha mãe me ensinaram dessa forma. Mas deixa eu dizer para você, você tem um novo dono. E o seu dono, você pode e deve honrar o seu pai carnal, sua mãe, porque isso nos dá bênçãos. Existem promessas para quem honra pai e mãe. Você não pode honrar os pastores e desonrar o seu pai e sua mãe. Independente de como o seu pai for. Eu aprendo muito com a pastora Jennifer. O pai dela se separou da mãe dela e ela sempre honra o pai dela. Eu nunca vi ela falando mal do pai dela. Ela já viu coisas ruins do pai dela. Já viu ele bêbado, agredindo ela, a mãe dela. Mas ela nunca falou: meu pai é isso, isso, isso. E existem muitos filhos que não honram os pais porque acham que os pais precisam ser perfeitos. Não sei porque eu estou falando aqui essa noite isso. O seu pai não precisa ser perfeito para que você honre ele. E honrar o seu pai, vou pegar a palavra que o pastor Fábio escreveu no WhatsApp, é dar orgulho para ele. E eu quero também
quebrar uma crença na sua cabeça, minha irmã. Você que é solteiro e criou seus filhos sozinho, você não foi pai e mãe. Porque Deus não vai cobrar você de ser pai, Deus vai cobrar você de ser mãe. Você não precisa carregar o fardo de que eu fui o pai e a mãe dessas crianças. Não, o Senhor está te libertando essa noite desse peso e desse fardo. Você foi só mãe, porque pai é o nosso Deus. Ele cuidou de você, das suas filhas e do seu filho. Você não precisa. Talvez o seu marido, o homem que fez esse filho, não cumpriu com a palavra, foi embora, não deu pensão até hoje, e você tem orgulho de dizer: eu sou mãe e pai, eu sou forte, eu sou a mulher poderosa, a mulher mais poderosa dessa igreja, a mulher mais poderosa dessa terra. Não é a mulher que consegue dar conta de todas as coisas, mas ela entende: eu tenho o dono, eu pertenço ao Senhor, Ele é o meu dono, Ele cuida de mim. E aí nós entendemos a discussão de Marta e Maria. Vem fazer alguma coisa. Vem limpar. E aí o que ela disse? O que Maria disse? O que Jesus disse? Não, ela escolheu a melhor parte. Ela compreende quem é o dono dela. Então, meus irmãos, o objetivo do Evangelho é destruir em nós mentiras que Satanás e a religião e os ensinamentos humanos caídos geraram em nós, que tiveram valor até hoje, talvez na nossa vida, mas até que nós encontramos Cristo. Porque a maneira de viver, ela é arranjada até que Cristo seja revelado para nós. Então imagine um casal, eles não tiveram entendimento da revelação de que quem é Cristo, que eles pertencem ao Senhor. A relação deles é funcional, mas não tem princípio de Deus. O marido não ama a esposa respeita o marido porque tem medo do marido. E aí eles vão vivendo. Eu conheço casais que não se amam, que não se respeitam, que têm 50 anos de casado. Você conhece alguém assim? Ficam anos juntos, mas isso só é uma realidade até que Cristo chegue na vida dessa pessoa. Você pode ter recebido, entenda o que eu estou falando, isso pode mudar a forma que você se relaciona como pai, como marido, como filho. Até hoje você pode ter vivido a sua vida de maneira funcional, com ensinamentos do seu pai, da sua mãe, que ensinaram tudo e entregaram tudo que podiam para você. Mas existe um conhecimento superior, existe algo que nos liberta das cadeias dessa terra, que é o conhecimento de Cristo. É Ele que pode ensinar o homem a ser homem. E Ele pode ensinar uma mulher a ser mulher. Então nós perdemos o melhor de Deus e de tudo que Ele pode nos dar, porque nós não recebemos esse entendimento de que nós pertencemos a Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Antes disso, eu não posso exigir nada de você. Eu não posso exigir que você seja fiel. Meu irmão, o que você pode esperar de um homem que não encontrou Jesus? Meu amado, o que você pode esperar de uma mulher que não encontrou Jesus ainda? O que nós podemos esperar de filhos que não encontraram Jesus ainda, que não tiveram consciência de que pertencem ao Senhor, e porque pertencem ao Senhor, vivem uma vida santa, uma vida de separação, de exclusividade. Então essa noite, o maior prêmio que você pode receber, o maior presente que você pode receber, é ter a revelação de que você não está sozinho, você pertence ao Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas. Você entende? Você repete isso todo culto. Você repete com empenho, porque os pastores digam. Repita novamente. Se Deus é por nós,
E deixa eu dizer para você, na antiga aliança, todas as vezes que o povo se humilhava diante de Deus, voltava para o Senhor, e as nações vizinhas estavam arrasando eles, porque era um movimento de Deus. Todas as vezes que o povo se prostituía em adoração com outros deuses, Deus tirava a mão, permitia que eles fossem arrasados de todas as formas. E uma das formas era economicamente. Porque deixa um crente perder o emprego para ver se não vira crente mesmo. Você jejua, você ora. Cadê os irmãos aqui? Lê a Bíblia, faz propósito. Você fica santo. O que Deus fazia? Permitia que o povo tocasse em algumas coisas, que mexesse, que agoniasse. Eles estavam encurralados. Mas no livro de Abacuque diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então um povo que entende aonde está o seu dono, se humilha, se arrepende e retorna. E aí o que Deus fazia? Eles estavam, o povo de Israel, que era o povo escolhido, estava em número. Eles eram em número menor do que os outros exércitos. Eles não tinham os guerreiros mais fortes do lado deles. Mas todas as vezes que eles se arrependiam e reconheciam que Deus era o único Deus, que o Deus de Israel era Yahvé, Jeová, acontecia algo poderoso. Fala comigo, pastor, o que acontecia? Deus dava todas as vitórias em todas as batalhas para esse povo. Enquanto o povo estava em idolatria, adorando outros deuses, Deus tirava a mão. Quando o povo se arrependia, começavam a buscar a Deus, se humilhavam, Deus colocava a mão novamente. E tudo aquilo que eles estavam perdendo, o Senhor restituía. Eu quero dizer para você essa noite, e não é uma promessa do pastor Mike, é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que Satanás e o inimigo roubou de você, tudo aquilo que você tem vivido de perca, por conta da desobediência ou qualquer adoração a outros deuses, seja ele o dinheiro, a prostituição, seja qual for a sua adoração, no momento que eu e você nos humilhamos diante de Deus, buscamos ao Senhor com sinceridade, o Senhor entrará em nosso lugar nessa guerra e nos dará vitória, porque existem inimigos que não serão vencidos com a nossa capacidade, mas serão vencidos com o braço forte do Senhor. Deus levantará em nosso meio um exército. 3 crentes entendeu? Deus levantará em nosso meio homens e mulheres que não aceitam mais perder, que não aceitam mais que o gafanhoto, que a peste roube de nós a bênção de Deus. Existe um tempo de restituição essa noite, e é o que o Senhor quer derramar. Não sei você, eu já perdi algumas coisas, e o gosto de perder oportunidade. Gente, deixa eu te dar um conselho, você pode receber? Existem oportunidades que é uma vez só. Presta atenção no que esse pastor aqui está dizendo. Existem oportunidades que é uma vez só. Você pode olhar para alguém e dizer: você só tem uma oportunidade. Vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Você está apaixonado por uma pessoa, e aí você começa a cortejar. Vamos falar do século XXI, dá umas ideias. E aí
Tem muita gente que começa a fazer aquele jogo, né? Eu tenho que ser difícil, mulheres, amém? Não pode ser muito fácil mesmo, você precisa ser conquistada, amém? Mas preste atenção, aí a pessoa fala, fica escolhendo, fica escolhendo, fica escolhendo. Eu conheço muita gente que fica escolhendo, fica escolhendo, fica escolhendo, que está sozinha até hoje. Existem oportunidades, repita comigo, existem oportunidades que é uma vez só. Existem oportunidades profissionais que é uma vez só. O que eu estou pregando é dizendo o seguinte: você pode ter perdido a oportunidade, mas Deus é um Deus que restaura o que nós perdemos. Muitas pessoas receberam a chance, algumas pessoas receberam a chance de casar de novo. Algumas pessoas receberam a chance da oportunidade dos sonhos de novo, de um emprego, de uma porta, se arrependeram e Deus começou a abrir novamente. E é isso que eu quero liberar essa noite em Cristo. Nós podemos ser restaurados em tudo. E os anos que foram perdidos, os anos que nós, fomos passados para trás, o Senhor pode restaurar. Deus pode restaurar casamentos que estão a um fio de se acabar. Deus pode restaurar uma família que está prestes a se destruir. Deus pode restaurar um homem que está à beira da morte. Eu quero dizer para você essa noite, apenas se você entender a quem você pertence. Você pertence ao Senhor. E se você não decidiu ainda e vive uma vida dupla, um tempo você fica firme com esse Deus que abre a porta para você, que cuida de você, que te ama, mas outra hora você foge, vai embora e se esquece de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, está fazendo em sua vida. Essa é uma noite de você tomar a decisão de dizer: eu não quero uma religião, eu não quero apenas uma comunidade, eu quero pertencer a Jesus. Eu quero pertencer a esse Deus que cuida de todas as coisas. Deixa eu dizer para você, quando você entrega a sua vida para Jesus, não será a coisa mais fácil da sua vida. Se falaram isso para você, mentiram. Mentiram. Quando você entrega a sua vida para Jesus, talvez você vai perder amigo. Você talvez que é tido como intelectual demais, vai falar: você está acreditando nisso? Que alguém morreu, ressuscitou. Mas olha o que a Bíblia, a palavra de Deus diz, que para aqueles que não creem, a palavra da salvação é loucura, mas para aqueles que creem, é poder de Deus para a salvação. Então, se essa noite, você e eu precisamos abrir mão da nossa própria vida, abrir mão dos nossos prazeres, desejo, essa é a noite de entregar completamente a sua vida para alguém que pode arrematar a sua dívida, alguém que pode comprar a sua dívida. Nenhuma dívida é perdoada, alguém sempre fica no prejuízo. E o Evangelho nos ensina que Cristo não morreu em nosso lugar. A Bíblia nos ensina que no batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O mistério do Evangelho é: você só pode voltar da morte para a vida se você estiver abraçado com quem tem vida. Cristo não se colocou à frente de um trem-bala, como existe umas nativas emocionais, românticas. Não. Enquanto o trem-bala estava vindo para nos amassar, Ele nos abraçou. Isso é o Evangelho. Ele nos abraçou e nos perdoou na sua morte. Mas nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Então Ele é o seu dono. Você pertence ao Senhor. Antes de nós terminarmos, vamos ler aquele texto que eu li. Você lembra, não? Lembra? Oh, não é Romanos. Romanos 14, 7.
Volta o 6. Não, o 7, desculpa. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar ao Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Você pode passar o que você estiver passando. A única coisa que você não pode perder é a consciência de quem você pertence. E o meu convite é para alguém que diz: eu não entreguei a minha vida ainda. Eu vivo dividido. Um dia eu estou na igreja, fico firme por um tempo e me afasto. Eu não consigo permanecer. Eu não preguei para vento. Essa palavra não foi ministrada para outras pessoas que deveriam estar aqui. Essa palavra foi ministrada, apesar das minhas limitações de repertório ou de qualquer coisa. Essa palavra foi ministrada para alguém que chegou aqui essa noite dizendo: eu vou para um culto. Mas você não foi para um culto, você veio para uma maternidade, estava sem pai, e alguém disse: eu quero ser seu pai, eu vou te adotar. O filho adotado no Império Romano tinha mais direito do que o filho legítimo, porque o filho legítimo poderia ser mandado embora de casa, mas o filho adotado não podia ser mandado embora de casa, porque ele não escolheu ser adotado, alguém escolheu ele. E quando a Bíblia fala de adoção, ela está falando nessa perspectiva. O Senhor quer você nas mãos dele. Amém. Ninguém vai tomar você das mãos do Senhor. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Nenhuma inveja, nenhuma praga, ninguém, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem a morte e nem a vida. Porque se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morramos, é para honrar. Se morramos, é para honrar o Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Então essa noite, meu amigo, talvez você não tenha no seu registro o nome do seu pai, esteja lá em branco. Talvez você não conhece a origem da sua família. Talvez tenha alguém aqui com uma família nobre, deixa eu ver, com cidadania. Mas mesmo que você não conheça o seu pai terreno, não tenha uma cidadania nobre, existe uma cidadania superior, celestial, que é pertencer a Jesus. Não existe honra maior, não existe diploma maior, não existe posição maior, não existe coisas maiores nessa terra. Você vai experimentar uma faculdade, um diploma, amém? Deixa eu dizer amém. Você vai conquistar. Mas todas as pessoas que se formam, que são crentes, que têm Jesus como prioridade, falam: eu amo minha profissão, eu amo tudo isso, mas Jesus está acima de todas as coisas. Ele é o meu maior tesouro. Então eu queria que você se colocasse de pé. E você que precisa tomar essa decisão de dizer: eu tinha até hoje uma religião, mas não tinha consciência de que eu precisava pertencer a Jesus, de que eu tinha um dono. Eu entendi até o que os pastores pregavam: o homem não pode trair a mulher, não pode fazer isso de errado, aquilo, mas eu não entendia o porquê. Eu quero te chamar aqui na frente, enquanto nós ministramos um louvor aqui, para que você entregue